Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra para este 1º de julho de 2020, 13ª semana do Tempo Comum. Na data de hoje, dia 1º de julho, nós vamos estar lembrando de São Galo. A cor litúrgica é a verde. Esta semana nós vamos ter São Tomé, dia 3, e dia 4, Santa Isabel de Portugal, que foi rainha. E neste dia 4, sábado, vamos dar início a uma novena, né? A novena de Nossa Senhora da Rosa Mística. Para este dia 1º de julho, além do áudio da Liturgia da Palavra, vou estar também disparando um áudio específico com prazo determinado até para o dia 16 de julho, né, um áudio à parte, com meditações de Nossa Senhora. Nesse áudio de meditações com Nossa Senhora, porque vai estar escrito meditando com Nossa Senhora ou meditações com Nossa Senhora, a partir do dia 1º, né, até o dia 16, pode estar incluso novenas, que é o caso da novena da Nossa Senhora da Rosa Mística, juntamente daqui a 3 dias, não daqui a 3 dias, mas depois de 3 dias do dia 4, então lá pelo dia 7, vou estar iniciando também a novena Nossa Senhora do Carmo, né? Com uma forma, assim, de dar um subsídio para o mês de julho, que para nós brasileiros não tem nenhuma data específica de feriado, tanto nacional quanto feriado religioso. A única data importante para o mês de julho é a data de Nossa Senhora do Carmo, para quem é devoto, quem é carmelita, quem é leigo consagrado, né? Enfim, etc. Né? Mais maiores detalhes a respeito das devoções marianas deste mês estarei realmente disponibilizando no áudio a seguir, né? Que eu vou estar gravando depois. Para este áudio da liturgia, o pitaco do dia, né, que eu sempre faço as observações, enfim, as dor de cotovelo, aquelas observações de urubu azedo, sabe aquelas coisas, né? Infelizmente eu tenho que dizer que o número de falecidos pela Covid-19, né, pelo novo coronavírus, aqui no Brasil já chegou à marca de 59 mil casos e 600 e poucos pessoas. Vamos em breve atingir a marca, se já não atingimos a marca de 60 mil. Infelizmente, não são falecidos de um dia para o outro, mas é o acumulado de algumas semanas para cá, e é por isso que ficou alto esse número. Então, a tendência é que, devido aos testes e à liberação dos resultados, esse número tenda a subir, infelizmente. Independente também se o vírus já esteve presente no Brasil desde fevereiro, próximo do Carnaval, não vai resolver muito, né? Não vai trazer as pessoas que faleceram aí de Covid-19. Mas eu tenho que trazer esse número para estarmos rezando pelas almas, porque são praticamente quase 60 mil almas, para não dizer 60 mil já, brasileiros falecidos, só brasileiros, tá? Não estou falando de outra região aí ou da América Latina, são só brasileiros, esses são números confirmados dos canais oficiais. Imagine as subnotificações, né? Imagine quem já morreu disso e não está sabendo. Então, além dessas pessoas que faleceram de Covid-19, tem as pessoas que morrem por violência no trânsito, por violência do tráfico de drogas, por violência nas favelas, nas periferias, por vários fatores, feminicídios e etc. Então, isso não está contabilizado. Então, é bastante pessoas. Outra coisa, rezarmos para quem ainda está hospitalizado. Aqui na região do meu estado já está no acumulado assim de não ter mais vagas em várias UTIs, né? A coisa não está propícia nem favorável. E para piorar a situação, se você não sabe, eu tenho que trazer essa informação também, mundialmente falando, não tem, ou pelo menos é o que a indústria farmacêutica está alegando para os hospitais, é que não há remédios específicos, no caso são analgésicos como relaxante muscular e tudo,
analgésicos para fazer intubação, tá? Então já está tendo crise de recursos, de remédios para as CTIs e UTIs aqui do Brasil, tá? Esse é um assunto que tem deixado o nosso governador bem preocupado. Tem hospital que já está faltando. E não dá para não dá para dar para o paciente o medicamento sólido, tem que ser aquele líquido, que é específico para o hospital, injetável ou soro, né? Então já está faltando, porque provavelmente não tem matéria-prima. Eu não sei se isso está acontecendo fora do Brasil, mas é um assunto que está circulando aqui no estado do Paraná, e eu acredito que seja uma situação real e imediata para os hospitais brasileiros como um todo, né? Porque ninguém vai entubar a outra pessoa, nem o enfermeiro, principalmente o médico, não tem como entubar o paciente se não tiver o relaxante muscular, o analgésico específico para fazer intubação, porque senão vai no seco, Deus me livre, né? A pessoa já está sedada, já está em coma induzido muitas vezes, e aí como é que fica, né? Então vamos rezar nessa intenção também. Então não é só questão, inicialmente estava faltando máscaras, faltando EPIs, né, equipamentos de proteção individual, mas agora a questão é medicamentosa, né? Não é falta de cloroquina não, isso não é hidroxicloroquina, não vem ao caso, estou falando de medicamentos básicos para intubação. Sem contar que os profissionais de saúde intensivistas, que são os especializados nessa área, já estão em estresse também. Muitos pegaram coronavírus, se recuperaram e tiveram que voltar direto para o trabalho. Isso não é justo, né? Fora outras situações que a gente vê por aí, acho que foi no Rio Grande do Sul, se não me engano, que vários profissionais de saúde ou pessoas ligadas a clínicas particulares fizeram uma festa clandestina. Ainda, desculpa falar, os tongos da cabeça ainda resolveram publicar isso na internet, né? Olha, eu vou dar uma dica para você, caro irmão, cara irmã. Eu espero que você não seja aqueles que gosta de ficar postando coisa em tudo que é rede social, que gosta de estar fazendo marcação de rota pelo... Sabe, quando você vai fazer pesquisa assim, encontra a loja mais perto, mas você precisa colocar aquela bússolazinha, sabe? Que você clica em cima, é o sinalizador, é o GPSzinho teu, que indica onde você tá. Aí se você tá andando, ele automaticamente diz o teu paradeiro, né? É bom desativar, tá? Porque pessoas desconhecidas podem acabar descobrindo suas rotas. E desculpa, ninguém é celebridade, né? Ninguém precisa saber onde é que você está indo, nem se é no banheiro da tua casa ou se você está indo ali na padaria da esquina. Ainda sofre sequestro relâmpago. Depois não sabe como é que os bandidos sabiam da tua vida. Então, se você é uma pessoa muito ligada a ficar postando coisas do seu dia a dia, eu sugiro que você pare, porque isso pode ser rastreado e em tempos de pandemia isso pode virar caso de polícia e você levar desde uma assinatura de um ato circunstanciado, né, como também depois levar uma prisão, nem que seja no regime aberto, mas ficar com processão nas costas. Como tem gente assim, eu tenho Covid-19, mas dane-se o mundo, eu vou sair por aí. Só que a pessoa está sendo rastreada, né? As equipes vão atrás de você. Pelo menos aqui no Paraná está sendo assim. O pessoal está correndo atrás. E aí quando descobre que a pessoa saiu, não está nem aí, que ela é uma arma viva, uma arma biológica de contaminação, aí é feito né, aí vai para a delegacia, ainda corre o risco de levar um processo, de ficar preso às vezes, um dia ou um ano, não importa, fora a multa pesada que você paga. Então eu só estou dando uma dica. Não fique postando coisas da sua vida. Primeiro porque ninguém te interessa saber as coisas. Desculpa falar. A maioria das pessoas não quer saber se você está bem, se você está feliz ou se você está doente e morrendo. Aliás, se descobrirem que você está morrendo e está doente, vão ficar louco de feliz. Sempre tem os desgraçados felizes da vida com a tua desgraça. Tá? E não pense você que teus amigos estão muito felizes de saber que você está super feliz, que conseguiu isso, conseguiu aquilo e o outro. Isso é só provocar inveja alheia e raiva nos outros. Tá? Então, se você tem essa mania, eu sugiro que você pare. Ninguém é obrigado a saber da vida de ninguém. Eu, particularmente, eu não publico mais devido a uma situação nefasta que eu tive, que sempre conto e recontarei, né?
sabe? Depois você sofre bullying aí e você não sabe o porquê. Então é uma questão de preservação e bom senso, certo? Ninguém quer saber se você está sendo o maioral da face da terra. Isso também não é atitude de católico, né? Então, a modéstia, eu acredito eu, também é na questão do que você anda dizendo a respeito de si mesmo, né? Então, cuidado, porque é uma forma de você preservar você, seus filhos, sua esposa, seu esposo, parentes próximos e etc. Não fique divulgando coisa, certo? Bem, feito isso, além desses assuntos, iniciamos o mês de julho, agora vamos falar de um tema mais ameno. Sobre a. Aí eu descobri, né? Onde achar aqui via internet, online, as intenções de oração do apostolado de oração ou a rede mundial de oração, que inclui as intenções do Papa, né? Então, para o mês de julho, o tema é a família, tá certo? Vamos lá. Vou tentar baixar aqui a página. Vamos ver se dá certo, né? Mas vamos lá. Então, o tema para este mês de julho, né, que é a respeito das famílias, mas eu queria falar o cabeçalho aqui, seria... Bem, não deu certo. Fui baixar aqui a página e, infelizmente, ele acabou me cortando. Mas o tema é a família, de um modo universal. Então, para o mês de julho, o Papa Francisco sugere que estejamos rezando por todas as famílias do planeta, né, planeta Terra, né, e peçamos também a conversão dos membros da família. O tema da família é um tema muito caro para o Papa Francisco, tanto é que ele fez a exortação Amoris Laetitia, né, que ele meio que acho que dá uma retomada para esse mês também, supõe-se, né, porque pela forma da reflexão que eu li no site Rede Mundial de Oração do Papa, .pt, é dado uma subjetivamente dado esse foco, tá? Eu não estou mais me utilizando no material Deus Conosco, dia a dia, que geralmente tem esse subsídio. E é interessante observar que eu nunca tinha entrado nesse site da Rede Mundial de Oração do Papa. Mas ele tem as intenções já para o ano de 2021. Então, se você quiser já se preparando para saber quais são os temas que o Papa Francisco vai meditar, vai fazer o vídeo do Papa mensal, entre lá nesse site, tá? É lá de Portugal, mas está super fácil de entender, tá com português bem tranquilo. Às vezes o português de Portugal é um pouco complexo, né? Mas está bem tranquilinho. E você pode estar lendo maiores detalhes da reflexão e aguarde com ansiedade o vídeo do Papa, né? Que em breve ele tá fazendo aí o lançamento e vai estar também no site, nesse mesmo site, o link. Vai ter também no YouTube, tá? A Rede Mundial de Oração do Papa. Que mais que eu ia falar? O vídeo... Tá. Eu ia falar mais coisas, né, gente? Mas vamos deixar de lado o mau humor generalizado, né? No fundo, a gente também tem que agradecer todos os dias e louvar a Deus, então por isso eu também sempre retomo, recomendo, vou lembrar você, bater nessa tecla, se não é hoje, amanhã, depois, sempre em algum momento, fazer a liturgia diária das horas, né? Também não estou mais adquirindo o periódico Liturgia Diária das Horas, da editora Paulus, porque resolvi reverter os recursos, né? É uma situação pessoal. Tomei uma decisão aí por conta de uma outra situação de uma pessoa e aí eu vou reverter os recursos. Então fiz as contas. Se eu comprasse o Deus Conosco e mais a Liturgia Diária das Horas, daria um valor X ainda, porque eu não faço assinatura, eu gosto de comprar em livrarias. Mas como eu também não posso estar saindo e aqui entramos num lockdown light, né? Aqui na minha região, não é em todo o Paraná, mas em algumas regiões específicas, vai ser 2 semanas assim de reclusão. Então, pensei, falei assim, não, vou mudar um pouco o pensamento, vou me utilizar dos recursos digitais. Então, eu sempre recomendo, se você não tem acesso a esses materiais, baixe o aplicativo da Liturgia das Horas. Existem uns 4 lá.
tá? Para leigos, aqueles estão ótimos, os que se apresentam lá. Não que você não possa comprar os pacotes que eles oferecem. Alguns falam assim, para você ter acesso ao ofício das horas, você tem que pagar R$ 9,90 aqui, se for em um aplicativo. Tem um aplicativo totalmente digital do leigo do senhor Elber. Eu sempre esqueço o nome dele, é um nome meio complicado. Mas é ele que divulga a liturgia das horas. Ele é totalmente via internet. Os outros, ele até não cobra nada, tá? Ele só pede doações para ele manter o apostolado pessoal dele, que é divulgar a liturgia das horas. Agora, outros aplicativos da liturgia, às vezes fazem essas cobranças, como esse que eu falei. Tem um que vai te cobrar R$ 9,90 só para ter acesso aos ofícios de leitura. Que para um leigo como nós não há necessidade, mas se você tem curiosidade, quer estudar mais profundamente, assim um pouco mais, eu recomendo. R$ 10 não é nada, né? Outros já pedem para você pagar um pouco mais caro. Tem um outro lá que vai te cobrar. Fica a teu critério, mas faça a experiência da liturgia das horas, nem que seja pela manhã, ou à noite, ou no período da tarde, e com o tempo o próprio Espírito Santo vai te orientando como você utiliza, como você santifica através da oração, através da leitura, recitação, meditação dos salmos de louvor, porque a maioria é isso, tá? Então de manhã é de louvor, à tarde são súplicas, mais ou menos eu vejo assim, e à noite é mais uma súplica pedindo, implorando a misericórdia de Deus, né? Porque dormir é quase uma breve morte, né? Porque você fecha os olhinhos, fica inconsciente é para ficar, né, gente? É para ter um bom soninho, e acorda e tal, tá? Então é bem interessante, é uma experiência assim que eu já fiz. Faz muitos anos que eu descobri, sem querer não, acho que o Espírito Santo deu uma sopradinha, compra aqui esse periódico. Na época o primeiro que eu comprei, eu não entendi como é que funcionava. Tanto é que eu não fiz, mas eu ficava olhando, lendo, às vezes não entendia como é que funcionava, porque minha cabeça estava meio confusa mesmo. E com o tempo alguns poucos anos aí, eu resolvi retomar, comprei um ano inteiro, uma época, comecei a fazer experiência, acho que na metade do ano passado para cá, efetivamente, manhã, tarde e noite. E aí, às vezes, eu aconteço de não fazer o da noite ou da tarde, mas sempre o da manhã eu tenho que fazer, né? E eu comecei a ter sonhos. Sim, eu comecei a sonhar algumas coisas diferentes. Foi muito libertador, não é força de expressão não, sabe? Organizou um pouco minha cabeça. Por conta disso, eu já tinha falado que eu comprei, acho que em 2016, a Liturgia das Horas para Leigos, né? Existe um volume único para leigos, ele é da capinha marronzinha, clarinha. E na época até fiz uns áudios dizendo que eu tinha me arrependido de ter comprado, porque existem outras publicações que apresentam a Liturgia das Horas de uma forma fixa, né? Mas aqueles livrinhos são mais para caso de você viajar ou ficar numa região sem internet. É bom ter também. Eu até tenho eles. Um da Ave Maria, pequeno. Realmente é um pequeno manual de liturgia das horas, fixo, né, de orações. Tem dentro do livro de orações também da editora Ave Maria, que é um de bolso, que tem todas as orações. Ele também apresenta a liturgia das horas fixa. E recentemente, por conta dessa decisão que eu tomei de não comprar mais o periódico, porque aí estaria tudo mastigadinho, né? Eu resolvi encarar assim, porque você tem que fazer um vai e volta toda vez. Ele tem uma sequência. E engraçado, né, que Jesus nos treina, o Espírito Santo nos treina também para isso. Então, como eu já sei mais ou menos a disposição das orações iniciais, o que vai primeiro para rezar no início da manhã, tem um invitatório, né? E assim vai, tem lá a oração de abertura, digamos assim, depois a salmodia, etc, etc. Aí eu comecei realmente agora a abrir esse volume único da Liturgia das Horas fixo, que eu comprei há alguns anos atrás, e está bem tranquilo agora para mim. Agora eu entendi como é que funciona a disposição desta obra.
Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você quer ter um material fixo. Realmente olhar para a tela do computador, ele cansa as vistas. Ai, tô parecendo o pessoal dos antigamente. Não fique lendo muito que cansa as vistas. Pois é, mas se todo o problema fosse o papel, né? Mas não é. A luz azul que o celular e os tablets emitem, ele realmente prejudica bastante. Tem dia que eu olho assim para fora, meu Deus, não enxerga nada. Com óculos e tudo. Eu uso óculos. Prejudica muito. Então, eu ainda prefiro material em papel impresso, né? Então, você também pode estar adquirindo, mas eu sugiro que num primeiro momento você faça a experiência no periódico da Paulus, para você entender a disposição e pedir que o Espírito Santo te oriente onde você procura as orações, para não ficar tão perdido. De qualquer forma, só para você ter uma ideia, eu me utilizo tanto do aplicativo quanto do material impresso, porque logicamente o material impresso não tem alguns santos que agora já foram colocados no calendário geral romano. Por exemplo, São Padre Pio de Pietrautina não está aqui no meu volume único. Então, quando chegar lá em setembro, eu vou ter que abrir meu aplicativo da Liturgia das Horas para fazer isso. Falei bastante, né? Isso, enchi seus ouvidinhos, né, para não perder o pique, porque afinal de contas a gente não pode deixar o povo sem notícias, né? Mas eu digo para vocês que tá tudo tranquilo agora, para tá, né? Eu não gostaria de estar surtando na batatinha de novo, por causa de dor ou por causa da pandemia. Mas vamos lá, tá? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para este 1º de julho, a primeira leitura está em Amós 5, versículos 14 a 15 e depois do 21 a 24. Lembrando que desde segunda-feira nós estamos lendo a primeira leitura referente ao profeta Amós, tá? Então, se você tem curiosidades, tal, vamos lá procurar na Bíblia, vamos lá estudar o profeta Amós, né? Nem que seja como um recurso para este mês de julho, para estas primeiras semanas. Certo? Sempre bom fazer o estudo da palavra, tá bom? Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos Exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas ofertas, assim diz o Senhor, não me agradam vossas assembléias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos, não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 49, com o refrão: a todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, o meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus. A todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Porque as feras da floresta me pertencem, os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus e os seres vivos que se movem pelos campos. A todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo o ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? A todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O evangelho de hoje está em Mateus 8, versículos 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: que tem a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide.
Os demônios saíram e foram para os porcos. Logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e eu tenho que fazer uma tentar ser breve análise aqui da leitura só de hoje, quarta-feira, dia 1º de julho. Então, se a gente pega o profeta Amós, ele tem dado orientações em nome de Deus, do Todo-Poderoso. Mas na leitura de hoje, aqui é claro uma situação em que Jesus mesmo fala no Evangelho, alguma parte do Evangelho que eu não me recordo, mas você vai se recordar, que é assim: se você tem alguma coisa contra um irmão teu, deixa a tua oferta ali no canto do altar e vai primeiro se desculpar, conversar com o irmão e restabelecer a aliança com ele, a comunhão com esse irmão. Depois você volta, faz as orações que você tem que fazer no altar de Deus e oferta novamente aquilo que você ofertar, se é um sacrifício ou se é em dinheirinho. O profeta Amós está repetindo não, é inverso, né? Mas de qualquer forma são a mesma situação. Deus, o Todo-Poderoso, não quer sacrifícios de sangue, até porque Deus não bebe o sangue de touro ou não vai comer o dinheiro, não vai ter aquilo nos seus bolsos efetivos. O que o Senhor Todo-Poderoso está nos pedindo, né, é que tenhamos uma mudança radical, uma conversão real e imediata, uma tomada de consciência e uma dor de arrependimento de termos agido tão mal antes dessa conversão. Acho que você entendeu o que eu quero dizer, óbvio. O Salmo, então assim, você não está com preguiça de fazer a liturgia diária das horas. Então pegue o Salmo da liturgia do dia e medite sobre ela, principalmente no refrão. Algumas congregações de monges e freiras pegam o refrão do dia do Salmo e ficam meditando em cima, repetem. Vai que você é uma pessoa que não gosta de rezar Ave Maria, Pai Nosso, etc, não é muito de terço. Isso é uma forma de, vou dizer até um termo que não é o correto, mas para você entender, é preciso nos condicionarmos à oração. E é preciso que tenhamos de início algo que seja um pouco confortável mesmo, porque senão a gente não consegue superar a nossa ojeriza oracional, porque dá também. Ojeriza não estou em vontade, estou enjoado. Por outro lado, isso me recorda uma situação de Santa Teresa d'Ávila, que teve um dia que ela estava enjoadíssima de tanto orar, ela rezava muito e ela tinha encontros pessoais com o Senhor Jesus conversava com ela, era uma grande mística, e o que ela fez? Ela falou abertamente: Senhor Jesus, não estou com vontade de rezar para o Senhor, mas eu vou contar os tijolinhos da capela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ela começou a contar para agradar ao Senhor, em honra e glória do Senhor Jesus, ela ofertou aquela contagem para o Senhor. Passado um tempo, ela perguntou: Senhor, qual que foi o melhor momento que o Senhor gostou, assim, que eu rezei, que o Senhor gostou? Foi algum jejum, alguma coisa? Aí o Senhor Jesus olhou para ela, quer dizer, olhou para ela não, né? Falou assim para ela: ah, foi aquele dia que você não estava com vontade, mas você ofertou uma contagem de tijolinhos para mim. Vai lá na biografia de Santa Teresa d'Ávila, você vai ouvir essa história. Então, você não está com vontade, oferte qualquer coisa. Mas não oferte só seu mau humor, lógico, né? Oferte alguma coisa que, por amor a Jesus. O Senhor Jesus aceita até a contagem dos tijolinhos da capela. Outra coisa que também o Senhor Jesus aceita, parece que Santa Teresinha, andei sabendo, é que eu não leio muito biografia de Santa Teresinha, mas andei sabendo, assim, que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela gostava tanto de flores, né? Acho que as rosas eram preferidas dela. Então, quando ela varria o jardim lá, quando ela já era freira, carmelita, aí ela encontrava uma pétala de rosa, ela saía correndo, largava a vassoura e ia ofertar para a cruz do crucificado, dizendo: olha, aqui tem uma pétalazinha de rosa para o Senhor. É uma atitude de criança mesmo, mas uma criança com pureza de coração e de intenção. E é isso que Jesus nos pede. Essa é uma real conversão. É lógico que tem dias que a gente vai julgar o pedinte, a gente vai julgar a pessoa que está nos pedindo comida, qualquer coisa. O vizinho. A gente não sabe as intenções do vizinho, mas aí é necessário lembrar duas coisas.
Além de você não julgar a pessoa, aí tem que lembrar daquela história, daquela orientação que Jesus nos deu. A pessoa tá querendo te dar um tapa na cara, oferece a direita. A pessoa tá te pedindo a túnica, dê o manto. Nem julga, dá. Até para não criar caso com a pessoa. Até porque Jesus depois é que vai resolver com aquela pessoa. Não se preocupe. A questão aí é um pouco egoísta mesmo da gente, mas, sabe? É lógico que a gente não quer dar um recurso que você trabalhou tanto para uma pessoa que depois vai usar em drogas, por exemplo. Eu entendo a sua posição. Eu sempre passo por isso. Tem momentos que não dá para dar o dinheiro porque você não sabe se o cara está armado com uma faca. Então tem uma questão da prudência. Ontem mesmo aconteceu uma situação que eu precisei sair e infelizmente eu vi que o rapaz ia chegar com a gente e eu fiquei com medo, porque eu não estava sozinha. E mesmo que eu estivesse sozinha também. E aí eu entrei no carro e fomos embora. Falei, toca o carro, não sei que esse rapaz tem. Aí eu fiquei a noite inteira pensando no piá. Aí eu falei, eu vou rezar, eu não tenho o que fazer. Né? Senhor Jesus, desculpa, aquela hora não deu mesmo para fazer, mas eu me comprometo então a rezar tal dia, para que esse moço tenha uma conversão, que ele não faça o mal e que ele não se revolte em todos os nãos que ele receber na cara e tudo, porque tem gente que despreza também, tem gente que ainda vai brigar com o cara, sabe? Tem gente que gosta de dar lição de moral em quem tá passando fome. Se você é tipo assim como um povo aqui de Curitiba, porque aqui é muito comum, viu? Eu vou dizer bem na real. Ah, você só fica apontando o defeito dos outros. Ah, mas tem hora que enche o saco, eu tenho que falar. O povo daqui é chato mesmo. Sabe, o cara já tá lá drogado, tá sujo, tá feio. Haja com educação. É o mínimo que o cara merece. Ele não vai te atacar. Quantas vezes que eu já tive que lidar nessa situação, muitas vezes abordada, virando a esquina. Moça, você tem um dinheiro? E chega assim e fala, moço, calma, peraí. É assim. Aí eu tenho que pensar se eu tenho alguma coisa. Eu falei, ó, eu até tenho moedas. Você vai brigar comigo se eu só tiver te dar moedas? Porque eu sei de gente que eu vou dar moedas para achar ruim. Tem que negociar com a pessoa, falar com jeito, tratar a pessoa como gente, minimamente. Você deve estar achando uma coisa absurda, né? Mas não é. Porque eu conheço meu pai era assim, infelizmente. Ele chegava o pedinte na rua, meu pai falava, vai trabalhar. Eu falava bem assim, isso é o mínimo. Mas tem gente que chega a humilhar a pessoa, que eu sei. Porque depois a própria pessoa fala pra gente, nossa moça, obrigado, viu? Às vezes fala, oh, você foi educada. E quantas vezes que eu já não vi casos? A própria pessoa se queixar com a gente. Né? Então, até dá dó mesmo. Porque o povo é ignorante. Eu não sei se a pessoa que fala isso está agindo como defesa ou quer se parecer mais superior, mas um dia a gente vai cair na indigência. E se não é na indigência da rua, é na indigência da idade, da velhice e do abandono. Isso vai acontecer em algum momento. Se preparem. Não pense você que os familiares vão cuidar de você. Eles vão mais a querer se livrar e ainda ficar com a tua pensão. Então reze para ter uma velhice. Né? Como aconteceu com São Pedro. Jesus havia falado para ele, ó, vai lá chegar no futuro, você vai para um lugar que você não quer. É a velhice, é a indigência da velhice. Não pense que todos nós estamos isentos disso só porque você está criando bem teus filhos. Porque, vamos supor, filhos e filhas. Porque na realidade os filhos e filhas casam e, desculpa falar, os cônjuges e netos, não sei. Não sei como é que vão reagir com você e comigo, entendeu? Então, não dá para ficar nessa dependência, nessa ilusão. Nem todo mundo é agregador familiar, nem todo mundo. E para piorar, o cônjuge ainda age com o sogro e a sogra como se fossem inimigos mortais, né? Só que o que viu o cônjuge, tá? Se é você que está me ouvindo, que você tem um ódio mortal da tua sogra e teu sogro, logicamente tem os sogros que são ruins mesmo. Mas se é uma sogra ou um sogro que não abre a boca para nada e você fica reclamando, saiba que o sogro e a sogra têm o mesmo peso de pai e mãe seu. E bendito seja, misericórdia seja dado por todo aquele que cuida de sogro e sogra, como se fosse pai e mãe, mesmo sendo pessoas ruins ou entrando em Alzheimer e tudo. Ricos de bênçãos sejam, sabe, muitas bênçãos sejam alcançadas para essas pessoas que cuidam de sogro e sogra. E tios, de repente, que são solteiros, tio padre, de repente, sabe?
sejam muito acumulados de bênção, de verdade, porque são pouquíssimas as pessoas que têm a consciência de ver no sogro e na sogra o mesmo peso de pai e mãe, mesmo maltratando, sendo maltratados por eles. Deus recompensa também. Eu vejo isso. Eu vejo isso por pessoas que cuidaram de sogro e sogra, tios, solteiros e tal, e etc. Sabe? E isso ninguém pensa, né? Então é isso que Jesus e Deus Todo-Poderoso, né? A Santíssima Trindade pede que tenhamos a conversão. Eu não quero, ó, cantar lira. Ah, o cara é o violeiro lá do Ministério de Música e tal. Tá, e daí? Se ele ele toca bem, se ele canta bem ou ela canta bem, só que em casa é o capeta. Deus vomita mesmo. Então é melhor a gente admitir, eu sou ruim, muda esse meu comportamento. Eu tenho tentado resolver uma situação aqui que eu descobri que desenvolvi devido a algumas situações internas, familiares, e foi uma defesa que eu criei. Só que virou uma situação de maldade de coração. Então isso é uma identificação importante, porque como é que você quer ser misericordioso como Deus se você age como um semideus, agindo com sua suposta misericórdia? Porque uma coisa é agir com a misericórdia do Todo-Poderoso, outra coisa é você agir com a sua suposta misericórdia pessoal, como se fosse um semideus. Ah, eu concedo misericórdia. Longe de mim essa pessoa que eu achar isso, aquilo da outra pessoa. Só que no fundo é um vaso podre, é o tal do bela viola por fora e pão bolorento por dentro, né? A conversão é um processo extremamente delicado, envolve uma análise de consciência muito grande, uma mudança comportamental, tá? Que, como dizia o padre Léo de Betânia, da comunidade de Betânia, é duro, é difícil, e mesmo assim, tendo essa disposição de mudança, a gente vai mudando no caminho mesmo. Né? Por isso que a gente tem essa dúvida, será que a gente chega para o reino dos céus? Será que pelo menos eu estou no purgatório? Né? É bom ter essa dúvida, porque a gente cria vergonha na cara, você bate na tua face assim, mas que ridículo que eu sou, né? Então isso é muito importante. Gente, o áudio ficou super longo, mas eu tinha preparado um outro áudio, eu vou ter que descartar o outro áudio, porque não ficou do jeito que eu... Na verdade, não é nem do jeito que eu queria. O jeito tá até bom, mas aí é aquela coisa. Eu agi como se fosse uma semideusa, né? Não tá legal, não tá na vontade de Deus, não adianta. Então eu vou ter que descartar o outro. Esse aqui ficou em duas partes. Bem, gente. Eu ia fazer, mas fica para amanhã, a oração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Porque entramos no mês de julho, o tema desse mês para Jesus Cristo é o seu sangue precioso. Mês passado, vamos recordar, Sagrado Coração de Jesus, certo? Junto com Corpus Christi. Então, Jesus está no centro ainda de nossas atenções. Agosto, o tema principal já são as vocações, que, né, a gente vai, pelo menos eu vou estar trabalhando aqui um pouco melhor para esse ano, talvez, mas a gente vai meditando já nesse princípio. Que são as vocações? Não são vocações meramente religiosas, assim, tem que virar freira, padre. Não. Tem a vocação de ser solteira, consagrada, tem a vocação de ser casado, né, a castidade dentro do casamento, tem várias vocações. Às vezes o seu ministério ou o meu ministério já é uma vocação também. Então são, eu diria até as mini vocações, mas que isso possa ser um caminho de evangelização. Todos nós católicos batizados somos convidados a evangelizar. Então, recordando, o tema de oração para o mês de julho, temático, é o preciosíssimo sangue de Cristo, que é o nosso foco de adoração. Segundo ponto, a oração da Rede Mundial de Oração do Papa, em relação às famílias. Então, vamos colocar as famílias. Não vamos esquecer das vítimas da Covid-19. Reze para que a indústria farmacêutica tenha um pouco de misericórdia com a gente também, para que não fique sonegando, de repente, produtos, para ficar faltando produtos no mercado, né? Que haja uma agilidade nisso, porque a questão não é nem vacina. E não se iluda com a vacina da Covid-19. Sabe por quê? Eles vão cobrar uma coisa caríssima. Porque se o teste custa na faixa de uns R$200, o rápido, que nem é tão seguro assim, para saber se tem ou não tem, o Covid-19, imagine o preço de uma vacina, vai ser quantos R$1.000 a vacina da Covid-19.
Então vamos orar para que a indústria farmacêutica produza os medicamentos para CTIs e UTIs, tá? Que barateie essa vacina, porque a indústria farmacêutica vai ganhar em cima de muitas nações, e isso é uma situação grave, então não coloque sua fé toda na vacina da Covid-19 e vamos implorar para que esse vírus perca força. Pronto, tá bom? Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Não esqueça da novena Nossa Senhora. Se na sua região não é comum novenas de Nossa Senhora, faça hoje o tema da semana, né? Porque segunda-feira é dedicada aos fiéis defuntos, terça-feira São Miguel Arcanjo, quarta-feira é para São José. Reze bastante para São José. Ele pede, né? Ele é um homem tão silencioso que nem isso ele pede, não é verdade? Sempre Nossa Senhora tem que interceder por São José para fazermos a devoção. Vamos ser mais devotos de São José, não só no quesito trabalho, mas como Pai nutrício de Jesus, para não nos abandonarmos neste momento tão delicado, tá bom? Paz e bem a todos.